Você já se sentiu enganado por alguém que dizia te amar? Já teve a sensação de que tudo ao seu redor era um palco? Menos você? Essa é a história de uma das cantoras mais famosas do mundo, traída no dia do seu casamento. E da escolha inesperada que ela faz ao olhar nos olhos de um estranho da plateia. Mas o que começa como vingança vira algo que ninguém, nem ela, esperava. Um amor real. Essa história vai te provar que o amor verdadeiro não precisa de palco, nem de perfeição. Ele só precisa ser verdadeiro. E se você já amou alguém, errado, ou achou que não merecia ser escolhido, fica até o fim, porque talvez, assim como ela, você também precise aprender a amar sem roteiro. Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. O céu de Los Angeles nunca fora tão iluminado. Não pelas estrelas, mas pelos refletores que cercavam o estádio convertido no palco do casamento mais aguardado da década. Telões transmitiam cenas de bastidores, fãs gritavam nomes, helicópteros sobrevoavam com câmeras ao vivo. Era como se o mundo tivesse parado, não por uma tragédia, mas por amor, ou pelo que todos acreditavam ser amor. Melina Starr caminhava, sozinha pelos corredores internos do estádio, envolta em uma nuvem de tule e segredos. O vestido cintilava com milhares de cristais, refletindo cada raio de luz, como se quisesse cegar a dor que latejava dentro do peito. Era uma peça exclusiva, desenhada para brilhar. Mas naquele momento ela só queria desaparecer. Minutos antes, ao entrar no camarim decorado com flores brancas e taças de champanhe, encontrou o celular de Julie sobre a penteadeira. A tela piscava com uma notificação. Ela não era do tipo que vasculhava, mas algo, talvez o silêncio, repentino, talvez a ausência dele, fez com que pegasse o aparelho. E a verdade se revelou em frases curtas, emojis indecentes e promessas de um encontro no hotel após a cerimônia. A assistente, a mesma que lhe dizia, "Você está linda", que segurava seu microfone, que jurava lealdade. Melina não gritou, não chorou, apenas respirou fundo como fazia antes de subir ao palco. E foi assim que entendeu. A maior performance da sua vida não seria um show, seria aquele casamento. Limpou os olhos borrados com um lenço de seda, ergueu o queixo e caminhou enquanto sua própria música, o hit Case Comigo, ecoava pelos alto-falantes. Irônico. Tão irônico que doía. Aquela canção havia sido escrita para Jules. Era a trilha do amor deles. Agora, era a trilha de uma farsa. A cada passo pela passarela iluminada, entre corações erguidos, celulares filmando e fãs em êxtase, seus olhos corriam pela multidão. Ela precisava fazer algo. Não podia ser humilhada. Não diante do planeta. Não depois de tudo. E foi então que o viu. Na fileira intermediária, entre adolescentes histéricas e influencers montados para os stories, havia um homem que não sorria, nem gritava, nem sequer segurava o celular. Ele apenas observava como se assistisse a tudo de fora, como quem testemunha algo que não deveria existir. Melina parou. Os olhos dele, castanhos e calmos, cruzaram com os seus. E naquele instante, no meio do caos, ela viu algo raro. Silêncio. "Você", ela disse, a voz amplificada, mas firme. O público murmurou. As câmeras procuraram o alvo. Um foco de luz revelou o rapaz visivelmente confuso sendo cutucado por uma garota de cabelo azul ao seu lado. "Derek, ela tá falando com você", sussurrou a irmã, empurrando-o. "Isso é uma pegadinha?", ele murmurou, tenso. 2 seguranças já se aproximavam. A plateia explodiu em gritos. O apresentador, tentando conter o improviso, sorriu e anunciou em tom festivo: "Parece que temos uma surpresa ao vivo." Em poucos segundos, Derek estava no palco, de frente para a mulher que ele só conhecia pelos clipes que a irmã reproduzia em looping. Ela olhava para ele com intensidade. Mas por trás do brilho nos olhos, havia dor. Havia raiva. Havia algo prestes a desmoronar. "Qual o seu nome?", ela perguntou. "Derek. Derek Mendes." "Derek", repetiu ela, sorrindo com os lábios, mas não com o coração. "Case comigo." E antes que ele pudesse dizer qualquer coisa,
O mundo explodiu em aplausos. O mundo virou ruído branco. Derek estava de pé no centro do palco, sob uma chuva de luzes, flashes e gritos. O calor dos refletores o fazia suar, mas não era o calor que incomodava, era o olhar dela. Melina Starr, a mulher mais falada da internet, estava ali a centímetros dele, com um sorriso firme e um brilho estranho nos olhos. Não era felicidade, era decisão. Isso não pode ser sério. Ele sussurrou, tentando manter a voz firme. É sério o suficiente para quebrar a internet, disse ela baixinho para que só ele ouvisse. Mas por quê? Por que eu? Ela o encarou com uma intensidade que cortava. Porque você é o único aqui que não parece estar me usando. E sinceramente essa é uma raridade nesse mundo. A multidão explodiu em aplausos quando o apresentador improvisou. Senhoras e senhores, temos um casamento ao vivo. O destino acaba de escrever um novo capítulo. Derek piscou várias vezes, como se tentasse acordar de um sonho absurdo. Ele olhou ao redor. Os fãs gritavam seus nomes, já transformando tudo em memes, reações, hashtags. E ali estava ele, o homem que odiava a exposição, cercado por milhões de olhos. A cerimônia foi simbólica, mas a repercussão, real. Anéis foram improvisados. O dela já estava pronto, claro, e o dele foi colocado por um produtor no calor da hora. Uma troca de votos genérica, um beijo na bochecha e pronto. O novo casal do milênio era oficializado aos olhos da mídia. Quando saíram do palco, Derek sentia as pernas bambas. O caminho até a limusine foi um borrão de flashes e seguranças. Só quando a porta se fechou atrás deles e o silêncio reinou, ele respirou de verdade. O que foi isso? Ele perguntou ainda em choque. Melina recostou-se no banco, tirando os brincos e soltando os cabelos. Foi vingança. Jules me traiu com a minha assistente. Hoje, antes da cerimônia, Derek arregalou os olhos. E você me puxou do meio da plateia para quê? Para punir ele? Ela virou o rosto e o olhou nos olhos. Para punir o sistema, todo esse circo, os empresários, os contratos, a mídia. Todo mundo esperava que eu sorrisse e aceitasse, que eu fosse mais uma mulher traída que engole. Eu não vou engolir nada. Eu virei o jogo. Ele a observava em silêncio. Aquilo era loucura, mas havia uma lógica distorcida. Uma dor legítima por trás da ação impulsiva, tá. Mas o que acontece agora? Agora a gente finge por uma semana. Você aparece comigo em alguns eventos, faz pose para as câmeras, diz que está apaixonado. Depois sumimos. Damos uma desculpa. A gravadora agradece. Eu ganho meu tempo de imagem e você... Ela fez uma pausa. Ganha dinheiro. E se quiser, posso ajudar o hospital onde você trabalha. Vi nas redes que você é enfermeiro. Conheço gente que pode financiar aquela ala pediátrica que vocês vivem pedindo doação. Derek ficou em silêncio. A mente processava tudo. Ele nunca quis fama, nunca quis aparecer. Mas ali estava ela, oferecendo um papel no espetáculo. E a chance de mudar vidas reais, incluindo a da irmã que sonhava em estudar medicina. Ela estendeu a mão. E então, marido? Vai encenar comigo ou vai fugir? Ele encarou os olhos dela, que agora já não estavam tão duros. Por trás da atitude, havia uma mulher machucada. Uma mulher que, pela primeira vez em muito tempo, não sabia como terminar a própria história. Derek respirou fundo e apertou a mão dela. A cobertura de Melina era o tipo de lugar que parecia ter sido projetado para um catálogo, não para uma vida. Janelas de vidro do chão ao teto exibiam o horizonte como uma pintura viva, tapetes importados, esculturas minimalistas e uma automação que fazia até as persianas se movimentarem com um sussurro. Para Derek, era como morar dentro de uma revista. A assistente, outra, claro, já que a anterior havia desaparecido, do mapa, explicou o funcionamento da casa como se estivesse treinando um novo funcionário. Derek apenas assentia. Tudo ali era estranho, impessoal e silencioso demais para quem estava acostumado ao barulho dos monitores cardíacos.
Você pode ficar no quarto de hóspedes, disse Melina, apontando para uma porta dupla branca. Ele tem vista para o mar e para o seu desespero. Derek ergueu uma sobrancelha. Você sempre trata convidados assim? Ou só os que você casa sem aviso? Ela soltou uma risada curta. Só os que aceitam entrar num roteiro comigo. Nos primeiros dias a convivência era puro atrito. Ela acordava com o personal trainer tocando sinos tibetanos e playlists de alta vibração. Ele tentava tomar café em silêncio, com pão na chapa e jornal no tablet. Ela exigia que os dois saíssem juntos para serem flagrados, casualmente, em cafeterias descoladas. Ele suava frio com a quantidade de câmeras escondidas atrás dos óculos dos fotógrafos de plantão. Durante uma dessas saídas, um repórter perguntou como os dois se conheceram. Melina respondeu que foi amor à primeira vista, e Derek, nervoso, completou dizendo que até os hospitais sentiram o impacto. Depois, os dois riram juntos pela primeira vez, envergonhados da atuação desajeitada. Foi um riso curto, mas real. À noite, no apartamento, os dois quase não se falavam. Cada um em seu canto, em silêncio. Mas a presença do outro já não parecia tão absurda. Derek começou a perceber que Melina falava sozinha quando achava que ninguém ouvia. Reclamava de ter que sorrir demais. Murmurava letras de músicas que nunca gravou. Ela, por sua vez, notou que ele passava horas lendo, rabiscava frases em papéis soltos e dormia com fones de ouvido. Não com música, mas com gravações de vozes infantis, provavelmente da irmã. Uma noite após um jantar em silêncio, Derek a encontrou na cozinha, sentada de moletom sobre a bancada comendo cereal direto da caixa. Tá tudo bem? Ele perguntou, servindo-se de um café. Depende do que você chama de bem, ela respondeu, mastigando sem cerimônia. De 0 a fui traída ao vivo e casei com um estranho. Quanto? Ela sorriu, sem graça. Sabe o que é louco? Aqui com você eu me sinto fora do palco. Ninguém aqui tá esperando uma performance minha, nem você. Derek encostou-se à bancada. Eu não sou plateia. Nunca fui bom em fingir que algo me impressiona. Eu percebi. Os dois ficaram ali por alguns minutos comendo cereal no escuro da cozinha iluminada apenas pela luz azul da geladeira. Pela primeira vez, Melina não sentiu que precisava ser a estrela. E Derek não sentiu que precisava escapar. Naquela noite, pela primeira vez desde que tudo começou, eles dormiram sob o mesmo teto sem desejar estar em outro lugar. A tempestade chegou com uma súbita violência, como se o céu decidisse desabar de uma vez. Raios cortavam a escuridão da noite, e os trovões faziam vibrar até os vidros reforçados do estúdio, onde acontecia o evento beneficente. Melina e Derek estavam nos bastidores, depois de mais uma apresentação conjunta. Sorrisos ensaiados, perguntas repetidas, toques calculados para parecerem espontâneos, mas agora trancados no camarim, sem eletricidade e com o gerador falhando, tudo ficou diferente. Sem som ambiente, sem iluminação cênica, apenas o som da chuva batendo no telhado metálico e a luz fraca de emergência criando sombras nas paredes. Derek se encostou na porta olhando para ela em silêncio. Melina tirou os sapatos e caminhou até o sofá, sentando-se devagar. Seus pés estavam cansados, mas era a alma que doía mais. Odeio tempestades, murmurou, como se confessasse um segredo. Eu gosto, disse ele. Elas fazem todo mundo desacelerar. Ninguém consegue manter uma agenda com um trovão batendo na janela. Ela soltou um riso baixo, mais pela surpresa da resposta do que pelo humor. Você é estranho. Você que me puxou para um altar. O silêncio entre eles pela primeira vez não era desconfortável. Melina abriu o zíper do vestido nas costas, deixando-o cair pelos ombros, revelando a regata simples que usava por baixo. Sem maquiagem, sem aplausos. Apenas ela. Escrevi Casey comigo para ele, sabia? Disse olhando o chão. Jules. Quando eu ainda acreditava que ele era alguma coisa parecida com amor. Derek cruzou a sala e se sentou no chão, próximo ao sofá. Que agora? Agora ela virou minha, pela primeira vez. Eu cantei hoje e não era mais sobre ele. Era sobre mim.
sobre o que eu quero acreditar de novo. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Meu pai costumava dizer que as melhores músicas são as que a gente não tem coragem de cantar para ninguém, porque dizem a verdade demais. E você? Ela perguntou. O que não canta para ninguém? Que eu sinto falta dele todo dia. E que morro de medo de ninguém lembrar que ele existiu. Melina se inclinou e colocou a cabeça no ombro dele. O gesto foi leve, sem pressa, como se pedisse permissão. Derek não recuou. A respiração dos dois desacelerou, como se tivessem encontrado uma frequência comum. Lá fora, o mundo esperava mais um espetáculo. Mas ali, no escuro, pela primeira vez eles não estavam fingindo nada. Foi ideia dela. Me leva pra longe, pra onde o Wi-Fi não pega e ninguém sabe meu nome. Derek hesitou. Não sabia se era um pedido real ou mais uma fuga performática. Mas ao olhar nos olhos dela, entendeu. Melina não queria fugir do mundo. Queria finalmente encontrá-lo. Pegaram um carro alugado, sem motorista, sem equipe de gravação. Ela insistiu em dirigir o primeiro trecho. Riu quando errou a marcha. Cantou alto ao som de uma música antiga no rádio. Trocou os saltos por tênis surrados. E sorriu. Não aquele sorriso de capa de revista, mas um que fazia os olhos se estreitarem de verdade. Chegaram à cidade de Derek ao entardecer. A mãe dele os esperava na varanda com um avental e um bolo de milho esfriando na janela. Abraçou Melina como se já a conhecesse. Não perguntou sobre fama, nem sobre o casamento. Apenas disse: aqui, você é só gente. E isso basta. Os dias seguintes correram devagar, como devem ser as coisas que curam. Melina acordava com o cheiro de café passado e o som dos pássaros na árvore da frente. Não havia compromissos, não havia maquiagem, só uma blusa larga, chinelos e a brisa da manhã. Visitou o hospital onde Derek trabalhava. Conheceu os pacientes. Ajudou a pintar uma parede na ala infantil. Descobriu que ele sabia todas as músicas de desenho animado que a irmã amava quando criança. Viu-o amarrar um cadarço de uma criança com a mesma delicadeza com que cuidava da mãe. Derek, ali não era um personagem. Era um pilar invisível segurando aquele mundo de gente real. Na terceira noite, jantaram em silêncio no quintal. A mesa simples, iluminada por uma gambiarra de luzes penduradas entre duas árvores. Após o jantar, ela colocou uma música qualquer no celular e, rindo, estendeu a mão. Dança comigo, enfermeiro. Ele hesitou por um segundo. Depois cedeu. Dançaram devagar entre os grilos e o cheiro de terra molhada. Nenhum passo ensaiado. Apenas os pés se movendo no compasso das batidas do peito. Ela encostou a testa no ombro dele e fechou os olhos. Por um momento não havia câmeras, fãs, contratos ou passado. Havia só a presença. O agora. Isso aqui, ela murmurou. É perigoso. Por quê? Porque parece de verdade. Derek a afastou só o suficiente para olhar em seus olhos. E não é? Ela não respondeu, mas apertou a mão dele com força. Aquele silêncio disse mais que qualquer verso de amor. Naquela noite, quando voltaram para dentro, Melina escreveu num caderno velho encontrado na gaveta do quarto de ideais hóspedes. Talvez eu esteja começando a me apaixonar, e pela primeira vez isso me assusta. O retorno foi silencioso. Na estrada de volta à cidade, o rádio permaneceu desligado. Melina dormia com a cabeça encostada na janela. O sol, da tarde dourando sua pele. Derek dirigia sem pressa, como se temesse atravessar algum ponto invisível entre o mundo simples que acabaram de deixar e o caos que os aguardava. Quando chegaram à cobertura, tudo parecia como antes, mas agora era diferente. As luzes automáticas pareciam mais frias. O sofá, mais distante. Eles haviam vivido algo real. E sabiam disso, mas não tinham dito em voz alta. Ainda não. No dia seguinte, ela foi chamada para uma participação em um especial de TV. Um programa popular conhecido por fazer surpresas emocionantes. A equipe de produção insistiu para que Derek fosse também.
Os dois juntos ainda vendem bem, disseram. Melina hesitou, mas aceitou. Talvez quisesse ver como o mundo reagiria à nova versão deles. A gravação aconteceu em um estúdio decorado com corações flutuantes e vídeos de casais famosos. Tudo cenográfico, tudo falso. Derek estava desconfortável. Melina notava. O apresentador os recebeu com entusiasmo excessivo. Após algumas perguntas repetitivas, anunciou: "E agora um momento especial. Resgatamos um vídeo de quando esse romance ainda era um sonho distante." Os dois se entreolharam confusos. A tela ao fundo ganhou vida. O vídeo era antigo, filmado em um bar com qualidade duvidosa. Derek, visivelmente bêbado, gargalhava com amigos. "Cara, se tu pudesse casar com uma famosa, quem seria?" "Qualquer uma, bicho." Ele ria. "Popstar rica, que me tirasse do plantão. Eu casava na hora. Só pela zoeira." A plateia do estúdio riu. Mas a risada de Melina morreu na garganta. A câmera a focou. Seus olhos congelaram. A boca entreaberta. Um sorriso trincado. Ela não olhou para Derek. Apenas se levantou e saiu do palco em silêncio. Ele a seguiu até os bastidores. "Melina?" chamou. "Isso foi antes de tudo. Eu nem lembrava desse vídeo." Ela se virou, os olhos cheios de lágrimas contidas. "Você riu. Riu da ideia de mim. De tudo que eu sou. Você transformou meu pior medo em piada." "Não é isso. Aquilo era só conversa de bar. Eu nem sabia que..." "Exato. Você não sabia quem eu era. E mesmo assim me resumiu a um tira-plantão. Eu fui usada tantas vezes, Derek. Por empresários. Por parcerias falsas, por gente que só queria o que eu podia dar. E eu quase acreditei que você era diferente." "Eu sou. Mas eu não posso arriscar de novo." Ela virou as costas. Naquela noite, Melina dormiu com o piano fechado e as luzes acesas, como se apagar a casa fosse acender lembranças que ela não queria revisitar. Derek, em sua cama pequena na casa da irmã, escutava as gravações antigas da voz do pai, tentando lembrar como era ser suficiente para alguém. E o amor, que havia sido real por um instante, agora era apenas ausência. O apartamento parecia maior sem ele, e mais frio. Nos primeiros dias após o rompimento, Melina mergulhou no modo automático. Reuniões com a equipe de marketing, chamadas de vídeo com patrocinadores, a agenda de sempre. Só que agora nada fazia sentido. Ela não compunha. Não sorria com os olhos. E o pior, não conseguia mentir nem para si mesma. O vídeo da entrevista ainda circulava, mas agora acompanhado de uma avalanche de opiniões divididas. Alguns diziam que Derek era um oportunista. Outros o defendiam com unhas e dentes. Fãs antigos mandavam mensagens de apoio. Fãs novos escreviam que nunca a viram tão humana. Foi em uma noite, sozinha, que ela se sentou ao piano. A sala estava às escuras, com exceção da luz da rua que entrava pelas janelas. Os dedos deslizaram pelas teclas sem intenção de compor, mas a melodia veio. Triste, honesta, sem glamour. Escreveu os versos em um caderno amassado. Cada palavra parecia doer. Era como tirar pedaços de si, mas era necessário. Quando terminou, respirou fundo, ligou o celular e gravou. Nada de estúdio, nada de microfones caros. Apenas ela, um piano e uma verdade que nunca ousara cantar antes. Postou o vídeo sem título, sem legenda, e foi dormir. Na manhã seguinte acordou com o celular em colapso. A música havia viralizado, não como seus hits anteriores, com filtros e coreografias, mas por ser crua, real. A legenda foi preenchida pelos próprios seguidores. Sem roteiro, escreveram. Enquanto isso, Derek assistia ao vídeo em silêncio, deitado no sofá da irmã, ainda de uniforme do plantão. A melodia o atravessou como um sussurro que carregava tudo o que ela nunca teve coragem de dizer e tudo o que ele precisava ouvir. Tentou escrever de volta, cartas, mensagens, e-mails, mas tudo parecia pequeno perto da canção. Foi a irmã quem o empurrou para fora da zona de inércia. Se você não fizer nada, ela vai acreditar que estava certa sobre você. E você sabe que ela não está. Ele pegou um envelope. Escreveu à mão,
sem apagar, sem revisar, apenas escreveu. Você me ensinou que silêncio também é fala, que nem todo toque precisa ser ensaiado, que a gente pode sim se perder, mas se encontrar de novo, se for de verdade. E eu quero isso. Quero a gente, mesmo sem roteiro. Melina recebeu a carta 3 dias depois. Estava descalça na varanda, com uma caneca de chá nas mãos. Quando leu, os olhos encheram. Mas ela não chorou. Apenas fechou o envelope com cuidado, o encostou no peito e sussurrou. Ainda dá tempo. E no fundo, ela sabia. Tudo aquilo que viveram ainda pulsava. Bastava um passo. Um gesto. Uma nota. A movimentação no hospital comunitário era maior do que o habitual. As crianças da ala pediátrica tinham desenhado cartazes com corações tortos e frases improvisadas como "Você é especial e volte logo". Enfermeiros enfeitavam os corredores com fitas e balões reaproveitados de algum aniversário anterior. Era o evento beneficente anual, o mesmo que quase sempre passava despercebido pela mídia. Mas naquele ano, algo mudara. Havia rumores, sussurros e uma confirmação tímida na última hora. Melina Starr viria. Derek tentava se concentrar em organizar os pacientes e manter a rotina. Mas as mãos tremiam um pouco mais do que de costume. Ele ainda não sabia se ela realmente apareceria. A carta fora enviada, mas nenhuma resposta havia chegado. Até que a porta principal se abriu. Ela entrou com um vestido simples e tênis brancos, sem maquiagem pesada, sem staff. Apenas um violão nas costas e um sorriso hesitante. O hospital silenciou por um instante, até que uma criança correu até ela e abraçou sua perna. Você é a moça da música triste, né? Ela se abaixou, riu e respondeu. E da música feliz também. Só ainda não escrevi essa. Subiu no pequeno palco improvisado na recepção. O som do violão preencheu o ar como se pertencesse àquele lugar. Tocou a melodia que começara como desabafo e agora se transformava em promessa. Cantou sem roteiro olhando para a plateia. Até seus olhos encontrarem os de Derek. Ele estava parado no fundo, com as mãos no bolso do jaleco, mas o coração exposto no olhar. Quando a música terminou, os aplausos vieram suaves como brisa. Melina desceu do palco e caminhou até ele. Não precisaram dizer nada, mas ela disse, mesmo assim, eu não quero ensaiar mais nenhuma fala. Não quero mais luz que apague o que sou. Então me deixa te iluminar de outro jeito, respondeu ele. Ela tirou um pequeno anel do bolso. Era o mesmo que haviam usado na cerimônia caótica semanas antes, mas agora nas mãos dela parecia diferente. Não era um acessório, era escolha. Derek, ela sussurrou estendendo a mão. Casa comigo, de verdade, sem contrato, sem público, só com a gente vendo. Ele segurou a mão dela com um riso trêmulo e os olhos molhados. Sim, 1000 vezes sim. O beijo foi simples, mas carregado de tudo que precisavam dizer. E o hospital inteiro aplaudiu. Não como fãs, mas como testemunhas de um amor que escolheu nascer fora das câmeras. Nos dias seguintes, não houve coletiva, nem anúncios em rede nacional, mas uma foto deles abraçados no corredor do hospital, postada no perfil pessoal dela, legendada com apenas 2 palavras. Agora sim. Melina não parou de cantar, mas aprendeu que nem toda música precisa de refrão explosivo para ser eterna. Derek continuou cuidando de pessoas, mas agora sabia que também merecia ser cuidado. E juntos, começaram a escrever uma vida sem roteiro, página por página, nota por nota, amor por escolha, e não por cena. No fim, talvez o amor verdadeiro não seja sobre promessas feitas diante de multidões ou alianças douradas trocadas sob holofotes. Talvez ele more nos espaços entre os ensaios, nos silêncios sem performance, nas pequenas escolhas do cotidiano que não pedem aplauso, porque amor de verdade não precisa de plateia. Ele precisa de coragem. Coragem para se despir do personagem, para ser vulnerável, para olhar nos olhos de alguém e dizer: não sei o final dessa história, mas quero escrevê-la com você.
E foi isso que Derek e Melina entenderam. Que o amor não começa no altar nem termina no felizes para sempre. Ele começa quando dois mundos colidem sem aviso. E em vez de explodirem, decidem se reconstruir juntos, com suas imperfeições, cicatrizes e esperanças. Porque, no final das contas, o amor mais bonito é aquele que não segue roteiro, mas encontra mesmo assim o caminho certo. Se gostou, imagina o que vem por aí. Inscreva-se no canal e não perca nada.